Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre os canudos plásticos e biodegradáveis, né? Tá bem em alta esse assunto atualmente. Então, desde já, deixe sua curtida aí no vídeo, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo aí para ajudar no conhecimento e expansão desse canal. Então, vocês já pararam para pensar que tanto se fala do canudo plástico, se condena o canudo plástico, né, que não deve mais existir e consumir o canudo plástico, somente o biodegradável. Mas eu estive pensando a respeito disso e o canudo biodegradável, sem dúvida alguma, é a tendência, é o que realmente deve ser estimulado: o consumo, a produção, a fabricação e diminuição então do canudo plástico. Né, tem muitos municípios já que fizeram leis proibindo totalmente o consumo do canudo plástico. Mas assim, o que adianta usar o canudo plástico ou não usar o canudo plástico e continuar usando o copo plástico? Continuar usando as garrafas plásticas, latinhas, mesmo que de alumínio, que uma boa parte é reciclada, mas uma boa parte também ainda não é reciclada e continua indo para o lixo. Então, acho que não deve se falar apenas do canudo, né? Fazer essas leis proibindo o uso do canudo plástico, sem fazer nada do restante, né? Do copo principalmente, né? Quantos milhões de copos plásticos descartáveis são usados no dia a dia? Copo de cafezinho, copo de água, copo de suco. Então você tem lá um canudo biodegradável, mas continua usando o copo plástico, né? Então é um pouco incoerente. Devia sim falar do canudo biodegradável, mas em conjunto dos copos e embalagens, né? Das latinhas, das garrafinhas, caixinhas, né? Tem suco em caixinha, tem água em caixinha, tem refrigerante, chás em copos plásticos, em garrafas plásticas, em latinhas que nem todas são recicladas e por aí vai. E já possui, né? Já tem copos descartáveis biodegradáveis, né? Até a base de papel, né? Papel revestido. Então, por que não, quando faz uma lei proibindo o canudo plástico, já não proíbe essas embalagens, esses copos também? Então, mas apesar de que eu acho que essa proibição total não é o mais eficaz. Tem que ter a propaganda em grande massa de conscientização, né, do porquê não deve ser usado canudo plástico, copo plástico, garrafa plástica, porque os copos plásticos principalmente não são PET, não são recicláveis, né? E, né, eu tenho visto as pessoas usarem até agora o canudo de metal, de inox, né? Então, poxa vida, se a pessoa compra um canudo inoxidável para reutilizar por muitas vezes, ela vai lavar esse canudo. Então, por que ela já não lavava o canudo plástico? Se você usar um canudo plástico, lavar ele logo após o uso, você pode usar ele muitas e muitas vezes. E isso já reduz em muito o consumo de canudo plástico, que já faria um benefício muito grande para a natureza. Os canudos biodegradáveis estão surgindo, já tem em muitos lugares. Então, se tem um canudo, pode ter o plástico, quer dizer, pode ter o copo, substituir o copo plástico, né, com esse mesmo material biodegradável. Por que não algumas caixinhas e garrafinhas? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, enquanto em algumas cidades ainda não tem essas leis, deveria ser feito sim a conscientização, pensar em reutilizar mais vezes tanto os canudos
como os copos para diminuir a quantidade. Então, se a gente reutiliza um canudo plástico, a gente reduz o lixo. Se a gente reutiliza um copo plástico, a gente também reduz o lixo. E por aí vai. É isso que a gente tem que pensar, né? E fazer essa reflexão, né? Se eu vou lavar um canudo de metal, por que eu não posso lavar um canudo de plástico? E a mesma coisa os copos, né? Eu vejo gente quando pega uma garrafinha de refrigerante ou de suco, não vou pegar o canudo de plástico para não poluir, e pega um copo, né? Não toma da garrafa, não pega um copo de vidro, pega um copo plástico e depois joga esse plástico fora. E esse copo plástico, ele ocupa um volume, uma quantidade de plástico muito maior do que um canudo. Então, se tivesse usado o canudo, estaria fazendo um malefício muito menor do que deixar de usar o canudo para usar o copo, né, se ele for de plástico. Então, são essas pequenas atitudes e coisas que a gente deve pensar, deve refletir, antes de simplesmente adotar uma lei, né? E as leis, claro que elas vêm para beneficiar, para pensar em melhoria do meio ambiente, principalmente, diminuição da poluição, mas ela deve ser um pouco melhor pensada antes de fazer, né? Antes de ser apenas eleitoreira ou algo nesse sentido. Então, né, pense um pouco antes de adotar uma postura diferente, se ela realmente vale a pena, né? Então, esse era o assunto de hoje, é um vídeo breve, e logo estaremos de volta com outro assunto de interesse geral, de meio ambiente, saúde, alimentação e por aí vai. Um grande abraço.